Meus prezados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus, chegamos ao segundo trimestre das lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estudamos o primeiro trimestre que falou sobre o corpo de Cristo, foi muito bom, tiramos muito proveito, aprendemos muito. E agora chegou este tema do pastor Zé Gomes, que é a carreira que nos está proposta. E com certeza, se até lá Jesus não tiver voltado, ao final deste trimestre, se nós não tivermos partido para a glória, nós nos enriqueceremos com mais conhecimentos sobre a palavra do nosso Deus. E como o tema já diz, o canal é o resumo da lição. Alguns pontos dos 3 tópicos iremos falar, claro, não o conteúdo completo porque o tempo é resumido, mas alguma coisa adicional eu vou trazer para você de cada tópico, de cada lição. Uma lição por semana. Hoje já é quarta-feira, estou trazendo e eu vou fazer o possível para nas próximas semanas trazer no início, pelo menos na segunda-feira à noite. O tempo está corrido, a gente tem que trabalhar na busca do pão de cada dia, então não está fácil. Parece que as horas estão se passando rapidamente, parece que está mais rápido do que antes, não sei, ou impressão minha, acho que é o corre-corre, mas nós não podemos usar isso como desculpa. Eu vou procurar trazer o resumo a cada segunda-feira, tá certo? A lição de número 1 vai falar sobre o início da caminhada. Aqui na Verdade Prática diz: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. E o primeiro tópico vai falar sobre a caminhada com Cristo. Neste primeiro tópico temos aqui a letra A, que vai falar sobre vida humana, e a letra B, vida com Cristo. Nós que somos leitores da palavra, todo crente conhece um pouquinho da Bíblia. E nós sabemos, até os que não são crentes, chamados crentes, todo mundo é crente, até mesmo que não é chamado evangelho, sabe como Deus criou o homem. Antes, Deus criou os seres angelicais. O nosso Deus, ele é eterno, ele não teve início nem terá fim. Moisés fala no Salmo 90, antes que os montes nascessem e que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então Deus, ele não teve início nem terá fim, e ele criou os seres angelicais, mas um dia ele intentou formar o homem, criar o homem formado do pó da terra, e ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e era para o homem o quê? Viver na terra. Mas como o homem pecou, então Deus já projetou agora uma vida eterna, onde jamais haveria morte, porque quando o homem pecou, o homem morreu. O homem era para viver eternamente nessa matéria terrena, mas como ele pecou, ele morreu. Ele tem início e fim de dias. Mas para que o Senhor tivesse o ser humano, que é a obra-prima da criação, eternamente, teve que traçar um outro projeto. Teve que enviar Jesus para que, através dele, pelo sacrifício da cruz, reconciliasse ou religasse esse homem a Deus. E para que isso aconteça, é necessário ter uma caminhada. E nessa caminhada nós vamos ver o início dela. Aqui é a vida humana. O homem, ele nasce, cresce e morre. Uns têm vida longa, outros têm vida curta. Muitos morrem ainda criança, por uma fatalidade ou durante a sua vivência, juventude, mocidade, fase adulta. Ou morre por uma tragédia, uma doença, ou mesmo às vezes uma provocação, às vezes a pessoa antecipa a morte. O certo é que cedo ou tarde todos voltam ao pó. Não tem como escapar. Essa é a vida humana. Nasce, cresce e morre. E a vida com Cristo, que é a letra B, ela é uma vida que a pessoa, que não importa o tempo de vida que ele tenha, uma vez ele ouvindo o convite do Senhor, para se chegar a ele, a pessoa vem a Cristo e agora ele passa a caminhar com Cristo. Ele passa agora a ser uma nova criatura. Agora ele não caminha mais só. Vem os infortúnios, sim, isso acontece. Os dissabores, as aflições, mas com Jesus se passa. Com Jesus tudo é resolvido. Aqui nessa vida é só uma trajetória, uma caminhada. Com Cristo a pessoa sabe o objetivo, o resultado final, que é a morada nos céus. É a vida eterna com Cristo. O subtópico de número 2 vai falar os 3 companheiros da nossa caminhada, que é o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 pessoas distintas, mas com a mesma essência, é o mesmo Deus. Não são 3 deuses, é um só Deus, subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Pai, que é o Criador de todas as coisas, ele nos tem como filho
do momento que somos gerados em Cristo, ou por Cristo, gerados filhos de Deus através da aceitação do plano salvífico da cruz. As pessoas, às vezes, até já há muito tempo, já ouvi e via, por exemplo, num paralama de um caminhão, se és filho de Deus, aqui vai teu irmão. Na verdade, esse filho de Deus é somente por criação, porque o verdadeiro filho de Deus, o legítimo, é aquele gerado por Cristo. Ele se torna filho de Deus. O filho não é nascido da carne nem do sangue, nem da vontade da carne, da vontade do homem, mas filho nascido do Espírito, gerado em Cristo Jesus, para ser os verdadeiros filhos de Deus. Esse é o primeiro companheiro. O segundo é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, porque agora nós passamos a ter uma caminhada com Ele do momento que nós aceitamos o convite, quando Ele disse, vinde a mim todos os que estão cansados. Aí a pessoa aceita o convite, né? E ele vai agora caminhando com Cristo. João 14, versículo 4, Jesus fala aos discípulos assim, vós sabeis para onde vou, vós já conheceis o caminho. O versículo 5, Tomé diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho. Pronto, então ele é o caminho. Jesus é o caminho que leva a Deus, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, ele é a porta. Jesus é o nosso condutor até Deus. É ele que faz a religação. É ele que aproxima novamente o ser humano a Deus. É ele que nos apresenta como filhos. Esse é o segundo companheiro. O terceiro companheiro é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador. É ele quem guia. É ele quem direciona. É ele que quem intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós vamos orar, nós não sabemos nem o que, não sabemos como orar, e ele roga por nós, ele intercede por nós, né? Como eu já disse, até com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele orienta o crente na sua nova caminhada. É assim, ele direciona do momento em que a pessoa dá ouvido a ele. Há crentes que vivem, por exemplo, no erro e dizem assim, não, mas... por exemplo, o Espírito Santo usa até mesmo outra pessoa para orientar aquele crente, e ele diz, não, mas eu não sinto que isso seja pecado. Eu não sinto, então quer dizer, a pessoa já não tem mais a sensibilidade de que aquilo é pecado, é prejudicial. O Espírito Santo já não está mais ali, para ele já não está mais sentindo a presença do Espírito Santo. Isso é muito perigoso, viu? Isso é muito perigoso, pessoas que vivem no pecado, pessoas que vivem nos desejos da carne. E Paulo está dizendo aos Romanos 12, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não vos conformeis com este mundo. Há pessoas que se conformam tanto com o mundo, é uma novidade, sabe? Em todos os sentidos, que atrai o desejo da carne, a concupiscência da carne, que é desejo. Então aquela pessoa se apega tanto, faz uma amizade com o mundo, com as coisas, com as oferendas, que já não se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo, olha, não pode, não faça. Porque ele não obriga, o Espírito Santo ele não é opressor. Ele não obriga, diz, não faça isso. Não, ele orienta com a voz mansa e suave, ele fala ao coração, não faça. Mas a pessoa tem um livre-arbítrio, se faz ou deixa de fazer. Quando ele está sensível à voz do Espírito Santo, aí ele já não faz. Certa vez eu vi um pastor, ele dava ilustrações sobre a vida do crente, a caminhada do cristão, da cristã. Um exemplo que ele deu, por exemplo, às vezes uma irmã diz assim, mas será que é pecado eu usar esse tipo de roupa? Vou perguntar para o pastor. Ele diz, não precisa perguntar para o pastor. Pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, meu guia, é pecado usar essa roupa? Ele diz, se você vê um sorriso nos lábios dele, então use, vista. Se você vê uma lágrima nos seus olhos, então não vista. Então pronto, é assim. Mas isso é quando se tem sensibilidade pelo Espírito Santo, que é o terceiro companheiro. O segundo tópico vai falar sobre o novo nascimento. O novo nascimento o quê? É se tornar uma nova criatura, é uma nova caminhada, é ter novos hábitos. Nascer de novo, o que Jesus disse para Nicodemos, né? Aquele que não nascer de novo. Eu te digo, Nicodemos se achava um religioso e achava que estava tudo certo. Ele vai conversar com Jesus e diz, olha, sabemos, com certeza ele formou um grupo, né? Porque ele diz, sabemos que tu és vindo de Deus. Ele foi à noite falar com Jesus, sabemos que tu és vindo de Deus e que ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Ele achava que Jesus dizia, Nicodemo, meu filho, você me conhece, parece que você está me conhecendo, está tudo certo. A tua religiosidade está certa. Não, Jesus fez o contrário. Ele disse, olha, se tu não nascer de novo, Nicodemo, tu não podes entrar no reino de Deus.
E Nicodemos acreditou tanto na fala de Jesus que ele se impressionou com aquilo. Mas peraí, porventura eu posso regredir? Voltar a ser criança, bebezinho, um feto? E peraí, voltar ao ventre da minha mãe, na idade que eu estou, uma pessoa da minha idade? Não, mestre, me explica direito. Porventura eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz para ele: olha, Nicodemos, quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então, quando se nasce do Espírito, ou seja, se é um novo nascimento, então a pessoa se torna uma nova criatura, agora um bebezinho na fé, na crença. Nessa caminhada, ele é um bebê. Então, aqueles velhos hábitos como a mentira, a trapaça, o engano, né? Aquela vida, por exemplo, de vícios. Paulo diz: quem mentia não minta mais, antes fala a verdade com o seu próximo. Quem furtava não furte mais. Aquele velho hábito de contar anedotas, de falar palavras torpes, de viver nas concupiscências da carne, os desejos. Então a pessoa vai deixando, como? Orientado pelo Espírito Santo, porque tem agora um comprometimento com o seu Senhor, que é Jesus Cristo. Ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo, agora é uma nova vida, é uma nova trajetória, uma nova caminhada. Aquela vida de outrora, de muitas vezes até mesmo de crimes, né? Como, por exemplo, a vida da prostituição, a vida das vantagens terrenas, levando vantagem sobre alguém, como se chama de trapaças, uma vida totalmente errada, que isso é de costume do mundo, então a pessoa deixa para lá. Se a pessoa diz: olha, aquele camarada ali era um fulano tal, era um alcoólatra, era um pingunço, ficou no passado, porque agora ele é o quê? Uma nova criatura. É uma nova trajetória, novo horizonte, novos hábitos. Ah, mas aquele fulano tal era trapaceiro, não podia fazer negócio com ele, que era passado para trás, era enganado. Sim, era, porque agora ele é uma nova criatura, agora ele mudou. Todos os seus negócios são às claras, são honestos. Agora ele é uma nova pessoa, porque agora ele é crente. Sempre uso esse nome agora, ele é crente. Outro diz assim: passou para crente, passou para crença, porque agora é uma nova criatura, agora ele se torna a luz do mundo. Todas as coisas erradas que ele fazia de alcoolismo, tabagismo, prostituição, roubo, crime, seja lá o que ele praticava na vida velha, ele morreu, foi enterrado. Agora ele ressuscitou como uma nova criatura, é uma nova caminhada, uma nova trajetória. Agora um novo homem, o velho homem morreu com seus feitos. Aquela velha criatura, a criatura adâmica, morreu. Agora ele nasce um novo homem. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, é o que diz a palavra de Deus. Aqui o subtópico número 2, no segundo tópico, vai falar: a religião não faz nascer de novo. Nicodemos, ele era um religioso, como eu disse, ele achava que estava tudo certo. Jesus falando para ele: mas tu és mestre em Israel, tu não sabes? Por quê? A religião, ela como se ela neutraliza a pessoa. A pessoa fica tão adepta a uma igreja, a uma placa de uma igreja, que ele esquece de conhecer Jesus. Jesus mesmo falou aos saduceus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha, eles conheciam. Saduceus era uma seita. Todos eles eram judeus que eles conheciam, principalmente o Pentateuco, desde pequeno, desde criança. E Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas pessoas, o religioso, ele pode até conhecer da letra, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia. Mas se ele não conhece na essência, se ele não é direcionado pelo Espírito Santo, então ele não conhece a Deus. Jesus fala em João 8,32: e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a pessoa que tem um novo nascimento, agora ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele livre-arbítrio que ele tinha ou que ainda tenha, ele já não pode usar. Ele entrega os seus cuidados ao Senhor, porque o Senhor Jesus, ele faz um convite: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite inicial, Jesus faz a todos: bêbados, drogados, prostitutas, ladrões, importa a classe, toda classe de pecadores, Jesus faz um convite. Quando esse que aceita o convite de Jesus vem, entrega a sua vida a Jesus, ele quer trilhar o caminho, ele quer fazer um início de uma nova caminhada. Aí agora ele vem para a escola do Senhor, do Mestre, e ele vai dizer: tem um porém. Se você quer me seguir, você tem que negar a ti mesmo. O que é negar a si mesmo? É aquelas coisas que nós gostamos como ser humano, como matéria, como carne, gostamos de fazer, mas que não agrada ao Espírito Santo de Deus, então nós não podemos mais fazer. Então quer dizer, nós não temos mais o nosso domínio.
Aquilo que nós fazíamos, nós íamos, digamos, quem gostava de festa dançante, ia para as festas, ficava até alta madrugada, se embriagava, né? Fumava, mentia, roubava, praticava toda sorte de delitos. Era a sua vida, o seu livre-arbítrio. Não pensava em Deus, não servia a Deus. Mas quando encontrou-se com Cristo, quando abriu a porta do coração para que Jesus entrasse, como ele diz, estou à porta e bato, e a pessoa abriu e ele entrou, então aquela pessoa se torna uma nova criatura. Os seus pecados foram perdoados, né? O pecado original, o nome foi escrito no livro da vida, agora ele inicia uma caminhada. Só que nessa caminhada tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa não pode fazer a sua caminhada do jeito que ela formalizar, do jeito que ela traçar. Não, eu vou fazer aqui um traçado. Eu vou caminhar assim, assim e assim. Eu vou por esta direção. Eu vou escolher ir pela direita ou vou escolher ir pela esquerda. Eu não tenho escolha. Se eu quiser ter sucesso nessa minha caminhada, se eu inicio ela e quero chegar ao fim com sucesso, então quer dizer, para mim no final dessa caminhada, no final da minha carreira, eu obter a coroa da vida, é necessário que eu submeta-me ao senhorio de Jesus Cristo e me deixe ser orientado pelo Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 8, o Senhor está dizendo, ali começando com Nicodemos, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Contudo, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando a pessoa tem o seu novo nascimento, muitas pessoas têm, até que nasce de novo, entrega a sua vida a Cristo, é uma nova criatura. Mas, não, peraí, eu não quero assim, eu não aceito assim, eu sou assim, eu vou viver assim. Essa pessoa pode até viver uma vida inteira na igreja, pode até cear, pode até pregar, pode cantar, mas se ela tem uma na sua vida, no seu caminhar, ele não tem a orientação do Espírito Santo, ele mesmo se auto-orienta, então essa pessoa nunca vai chegar ao final da caminhada. Pode até chegar perto da porta do céu, mas não vai entrar. Por quê? Porque o condutor é o Espírito Santo. Quando Jesus disse assim, ó, eu subirei ao Pai e enviarei outro Consolador. Eu vou rogar ele, vai enviar outro Consolador. O Espírito da verdade que vos guiará em todo o caminho. Então é o Espírito Santo que guia, é ele que consola, é ele que conforta, é ele que orienta do momento que eu deixo ele me guiar. Então o vento sopra onde quer ouvir sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então da mesma forma é o que é o nascido de novo, que deixa-se orientar pelo Espírito Santo. Às vezes ele quer fazer algo e o Espírito Santo diz, olha, não faça. Aí ele ouve a voz do Espírito Santo e diz, eu não faço, não vou fazer, porque o meu guia me instruiu que eu não posso fazer, não devo fazer. Então, quer dizer, essa pessoa é direcionada pelo Espírito Santo. Tem coisas que até aparentemente parecem ser boas, e às vezes eu quero fazer. Mas se o Espírito Santo diz para eu não fazer, eu tenho que fazer o quê? Obedecer, porque ele que é o guia. Ele é que orienta, ele é que consola nos momentos de aflições. Ele é o condutor, quando nós nos deixamos ser conduzido por ele, tá? Então nessa caminhada, o Espírito Santo é o condutor. Quando alguém, vou repetir aqui o que eu disse anteriormente, quando alguém diz assim, não, mas eu não acho que isso seja pecado. A pessoa vive uma vida errada, as oferendas do mundo ela abraça, aceita, vive uma vida de dubialidade, né? Uma hora é na igreja, outra hora é fora da igreja, ou mesmo dentro da igreja, mas servindo o mundo, gosta, ama as coisas do mundo. Então essa pessoa ele não é direcionada pelo Espírito Santo, ele se autodireciona e não vai chegar a lugar algum, está perdendo tempo. É melhor se deixar guiar pelo Espírito Santo, porque tem o rumo certo. Tá? A direção do Espírito Santo de Deus, isso é para todo aquele crente que é nascido de novo e que tem um objetivo. Tem pessoas que nascem de novo, mas ele não tem um objetivo. Tem aquela pessoa que nasce na vida terrena mesmo, nasce e ele até um certo ponto tem um crescimento e depois morre. Da mesma forma é o crente. Ele nasce espiritualmente, mas ele fica minguado, ele não cresce, porque ele não quer. Ele não tem a direção, não lê Bíblia, não ora, não jejua, não consagra, não busca a Deus. E aí fica aquele crente minguado. A tendência é o quê? Morrer. Quando não morre, mas ele fica estagnado. O terceiro tópico vai falar sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. A Bíblia ela é composta de 66 livros, né? Começando do Gênesis e findando no Apocalipse. Mas para que o cristão entenda o real motivo da sua salvação, a base é o Novo Testamento. O Antigo Testamento vai falar sobre leis, os salmos, né, os profetas. São figuras, ou seja, a sombra das coisas futuras. Nela estava inserido Cristo, porque Cristo não é o nome de Jesus, é um título. Cristo é um título, o Messias, o ungido. Já apontava Cristo. Todos os livros do Velho Testamento
ou seja, Antigo Testamento, a Antiga Aliança, apontam para Cristo. Mas somente no Novo Testamento é que se mostra com clareza a pessoa de Cristo. É no Novo Testamento, principalmente iniciando o livro de Atos dos Apóstolos, é que vai orientar o novo crente na caminhada para os céus. É que vai ver com clareza quem é o Salvador, quem é o Senhor, que é Jesus Cristo, todos sob a orientação do Espírito Santo. Então eu aconselho a você, meu irmão, novo crente, que você vai iniciar agora a ler a Bíblia Sagrada. Começa a ler do Novo Testamento, leia até findar o Apocalipse. Depois você volta, lê novamente até o Apocalipse. Se tiver lido umas 3, 4 vezes, aí você vai lendo aqui, claro que é lá ler, né? Salmo, ler alguma parte do Antigo Testamento, mas para uma leitura analítica, para que você venha a ter um entendimento melhor sobre a pessoa de Cristo, se você for ler no Antigo Testamento, você não vai entender. Dificilmente você vai entender sobre a pessoa de Cristo. De vez por outra, a gente vê pessoas, até crentes antigos, quando tem oportunidade, toda vez que tem oportunidade, só lê no Antigo Testamento. Eu tenho observado isso, tem pessoas, tem crentes, que sempre que recebem uma oportunidade, só lê no Antigo Testamento. Não entende nada do Novo, sendo que para nós é o Novo Testamento, é a nova aliança, é o novo pacto. É o Novo Testamento que nos orienta, que nos mostra o caminho dos céus. O Antigo Testamento, você vai ter, claro, são lições riquíssimas, que para quando você já tem um conhecimento um pouco de quem é Cristo, o teu Senhor e Mestre e Salvador, então você vai ler no Antigo Testamento para ver as histórias, ver como foi o início. Isso é, claro, de grande proveito. E é necessário que você leia, assim, o Antigo Testamento, começando do Gênesis, né? E findando no Malaquias. É necessário que você faça isso. Mas, para que você venha a ter um conhecimento sobre Jesus, a principal leitura é no Novo Testamento, para que você venha a ter esse conhecimento sobre o teu Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe e até domingo, na nossa primeira lição, o início da caminhada. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.